Bom, vamos analisar agora o código-fonte da tela formação de preço, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.controle de estoque.cliente, eu tenho aqui a tela formação preço detalhe, tá? Lembrando que nessa tela nós não temos uma formação preço grid, tá? Nós temos apenas a tela formação preço detalhe. Nessa tela aqui eu tenho alguns botões, tá? Um insert, um edit, um delete, um save, um reload e um generic button, tá? Esse generic button ele vai ser utilizado para realizar o cálculo da formação do preço, ok? Todos esses botões, exceto o generic button, estão vinculados aqui a esta grid. Essa grid ela está vinculada ao VO formação preço VO, tá? Só que esse VO formação preço ele é um pouco diferente dos outros VOs, tá? Então eu vou aqui no pacote controle de estoque Java. Eu tenho aqui o formação preço VO, tá? Nesse VO nós não temos uma vinculação a uma tabela, tá? Ou seja, não existe a tabela formação preço no banco de dados, tá? Então aqui nessa tela não é realizada nenhum tipo de persistência no banco de dados, ok? É somente feito alguns cálculos e mostrados ali para o usuário visualizar os cálculos que foram realizados, tá? Então esse VO nós temos aqui o atributo produto, o valor da compra, encargo da venda, markup e o valor da venda, ok? E temos aí também os seus respectivos gets e sets, tá? Então esse VO ele não está vinculado a nenhuma tabela no banco de dados, ok? Aqui no código-fonte nós temos aqui a definição, né, de um controller. Nós temos a criação do objeto controller, que vai ser o formação preço itens controller. Temos aqui também a criação dos objetos, né, do produto lookup, que é o lookup controller, e o lookup server data locator, tá? Nesta grid aqui, esta coluna é uma coluna de lookup, tá? Onde o usuário vai selecionar o produto que ele vai querer realizar a formação do preço, ou seja, calcular a formação do preço, tá? Então nós recebemos aqui como parâmetro desse construtor o controller desta grid, né? No caso a formação preço itens controller, tá? Definimos esse objeto aqui como o controller que foi passado como parâmetro. Definimos também o controller da grid e o grid data locator dessa grid itens, ok? Definimos aqui para o generic button o seu tooltip text, tá? Como realizar cálculo. Aqui nós temos a configuração do lookup do produto, tá? Essa configuração do lookup do produto é a mesma que nós fizemos lá nas outras telas que necessitaram desse lookup do produto, tá? A diferença é que nós incluímos aqui alguns outros atributos para serem buscados lá na hora que eu for realizar o cálculo da minha formação de preço, tá? Então eu busquei aqui também o valor da venda e o valor da compra, ok? Aqui eu tenho o método que será executado quando o usuário clicar aqui no botão de realizar o cálculo. Então eu tenho uma action definida, tá? Que é essa action que nós estamos visualizando aqui. Então ao clicar nesse generic button, será chamado aqui o método calcula preço venda do controller, tá? Então aqui nós temos o controller formação preço itens controller, ok? A diferença que nós temos nesse controller aqui é que nós não realizamos nenhuma requisição para o servidor, tá? Então nós não temos uma action lá no servidor para essa tela de formação preço itens controller. Todos os procedimentos, né, todos os cálculos, eles são realizados pela própria aplicação cliente, tá? Então nós não temos nenhuma persistência no banco de dados e também nenhuma requisição para a aplicação servidor, somente ali no momento de realizar a importação do produto, né, através do lookup do produto, ok?
Bom, então aqui nós instanciamos uma nova tela, né? Formação, preço, detalhe, e mostramos essa tela para o usuário. No método load data, nós não temos a requisição para o servidor. O que eu vou fazer aqui? Eu crio uma array list de formação preço VO, tá? E retorno um VO list response, tá? Passando como parâmetro esse array list, um objeto boolean falso, tá? E o tamanho dessa lista. Esse objeto boolean false, ele vai indicar para a grid que não existe mais registros a serem buscados no banco, tá? Então significa que todos os registros já foram buscados do banco, então não precisa realizar a paginação dos itens, ok? E aqui eu vou retornar o tamanho dessa lista, que no caso é um tamanho vazio, ok? Então toda vez que eu recarregar, né, que eu chamar o método load data aqui dessa minha grid, desse meu controller, né, que no caso lá da grid que chama esse método load data, ele vai excluir todos os itens que tiverem sido incluídos naquela grid, ok? No método insert records, eu vou inserir registros nessa grid, né, a formação de preço VO nessa grid, tá? Nenhuma persistência no banco será realizada nesse momento, ok? O método update records, da mesma forma que nós fizemos aqui no insert records, também não será realizada nenhuma persistência no banco de dados, tá? E também nenhuma requisição para o servidor. Salvamos apenas ali os dados em memória, né, no objeto que foi instanciado. O método delete records, da mesma forma, ele só vai deletar um item daquela lista, né, vai deletar um item ali da memória. Ok? E aqui finalmente nós temos o método calcula preço de venda, tá? Para calcular o preço da venda, nós utilizamos a seguinte fórmula. Nós temos aqui uma fórmula padrão, tá? O preço da venda, ele é obtido através da multiplicação de 1 mais M por C, tá? E depois dividido de 1 menos E. Quem são essas letras, né, esses objetos aqui? C é o valor da compra. M é o markup sobre o custo, ou seja, o lucro que você quer obter. E é a porcentagem de encargos sobre a venda, tá? E P será o preço de venda, tá? Então, o preço da venda para calcular o preço da venda foi utilizado essa fórmula, tá? E aqui nós já temos um to-do. Esse é um modelo básico de formação de preço, tá? Os cálculos para o modelo básico estão dentro dos padrões esperados? Será que realizando o cálculo, utilizando-se esta fórmula, é suficiente para realizar essa formação de preço? Está dentro do padrão esperado? Ok? Então, o código que nós estamos executando aqui é exatamente o cálculo desta fórmula. Tá? Então, nós estamos realizando aqui para cada item que foi incluído aqui na lista de itens, nós estamos realizando aí o cálculo da formação do preço. Tá? Um detalhe aqui que nós vimos lá no vídeo do tour é que o sistema não estava realizando o cálculo. Tá? Porque provavelmente algum item desses aqui não estavam gravados no banco de dados. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o banco de dados. Aqui o banco de dados controle estoque. Eu vou lá na tabela produto. Aqui na tabela produto, eu vou verificar o campo valor compra. Tá? Aqui está. Esse campo valor compra, ele é um campo utilizado aqui para realizar o cálculo da formação de preço. Tá? E aqui no banco nós não estamos, não tem esse dado cadastrado. Vou fazer o seguinte, eu vou setar aqui um valor qualquer para estes produtos, ok?
só para a gente realizar um novo teste lá na nossa aplicação, tá? Então nós utilizamos aqui o valor da compra, ele busca aqui o valor da compra lá do produto. Temos aqui também o valor da venda é um que será calculado. O encargo, ele também vai ser calculado. O markup também vai ser calculado, ok? Então vamos fazer o seguinte, vou executar aqui a aplicação. NetBeans está realizando os procedimentos para a execução da aplicação. No caso agora ele está assinando os arquivos necessários lá que serão utilizados pela aplicação do lado cliente. Ok, já abriu aqui para a gente o link do JNLP. Então vamos agora abrir a aplicação. Formar os dados de login. E vamos aqui abrir a tela formação de preço. Bom, aqui está. Vamos incluir um produto. O encargo, vou colocar aqui 10% e 100% de lucro. Vou salvar esse produto. Vou aqui incluir mais um produto, só para a gente fazer um teste. O encargo agora também 10%, 50% de lucro. Ok, agora eu vou realizar o cálculo. Bom, agora sim, então agora o sistema realizou o cálculo da formação do preço de venda. Tá? Então ele pegou aqui o valor que foi comprado o produto, calculou 10% de encargos sobre esse produto, 50% de lucro, então você deverá vender o produto a R$ 8,33. Ok? Da mesma forma ele fez aqui para esse produto. O valor da compra foi de R$ 10, os encargos 10%, o markup 100%, então você deve vender esse produto a R$ 22,22. Ok? Bom, como nós vimos anteriormente, essa tela, nessa tela não é realizada nenhuma persistência no banco de dados, nenhum dado é salvo no banco de dados, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos todo o código-fonte da tela formação de preço.